Vasco e Corinthians vão decidir em casa. E aí aquele cenário de Tite indo à Neoquímica Arena, né? Diante de... Né, também, eu acho que ele vai classificar na Libertadores. Você estava preocupado com isso, não estava, Edu? Não, eu não, porque eu acredito ainda na virada. Tá desde o ano passado... Isso, falando... Nervoso. Ô Zé, Corinthians decidindo em casa. É um Corinthians que... Aí é interessante, porque a gente vai estar ali no meio do mês de outubro, com o brasileiro já tendo avançado um pouquinho, não dá nem para prever quase nada, né? Em relação ao como o Corinthians vai estar no brasileiro, tudo isso, né? Pela forma como o Corinthians vem se comportando, né? É que os adversários do Corinthians são muito difíceis, né? São 7 jogos, se não me engano, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, mas são 7 adversários difíceis. O Corinthians vai ter que jogar o seu melhor futebol. Eu acho que condiciona muito a questão do Campeonato Brasileiro, vai condicionar muito a postura do Corinthians nesses jogos. Mas é uma outra coisa. Ah, não, Copa. Não, o Corinthians vai jogar com o time titular contra o Flamengo. Sem dúvida. Isso na primeira, na segunda, porque se ganhar, vai para uma final de Copa do Brasil, podendo alcançar uma vaga para Libertadores, uma quantia muito alta de dinheiro e uma vitória perante ao Flamengo, te dá muita moral. É só ver o que aconteceu quando o Corinthians ganha do Flamengo em casa, né, que o Corinthians... tem um bom jogo, aí vai jogar contra o Botafogo, mas é uma outra situação, porque o Botafogo, mas mesmo assim, no segundo tempo, contra o Botafogo, criou um jogo difícil e depois o resultado veio contra o Fortaleza. O Corinthians está em processo de construção, então ele tem essa oscilação, ele vai ter essa entre 90 minutos serão 2 jogos dentro de 90 minutos. Nós não sabemos como vai ser a inserção do Memphis no Corinthians. Hoje está se falando muito, vai jogar 45 minutos, vai jogar Brasil, tá, primeiro tempo, vai jogar segundo tempo. Só para lembrar não joga, mas eu estou dizendo, mas ele vai jogar o Campeonato Brasileiro. Isso. Né? O americano então, ele pode jogar também ele pode jogar. Então tem muita coisa ainda que pode condicionar um pouco a questão do Corinthians. E também do Flamengo, né? E também do Flamengo. Um negocinho já me chama a atenção. Vasco decidindo em casa, você acha que pode pesar a escolha de São Januário? Só uma coisinha de falar do Vasco, porque o Rafael Prates, mais uma vez debochado, citava a cobertura de seleção brasileira e tudo mais. Dia 17 de outubro, que eles citam como data base, é uma quinta-feira. Mas, obviamente, por questão de grade e detentores, alguém vai querer jogo na quarta-feira. Dia 15 tem jogo do Brasil. Correto. Eu acho que os 2 jogos vão ser na quarta, hein? Você pode ter gente convocada do Atlético e você pode ter gente convocada do Flamengo. Tô falando de Arana, tô falando de Gerson, principalmente. Obviamente, também jogadores de outras seleções. Na fase anterior, a CBF empurrou para a quinta os times que tinham jogadores em convocações de seleções para a data FIFA. Estou curioso para saber quem pode entrar em campo na quarta-feira com esse prejuízo aí de ter gente em campo 24 horas antes. Isso também é um fator complicador. Você acha que os 2 jogos na quinta nenhuma chance, Pedro? Eu não descarto. Eu não acho, não. Edu, Pedro, sabe o que acontece? Quem manda isso são os detentores, né? A Globo, a plataforma, a Amazon. Isso mesmo. Tecnicamente, você tem que amarrar, porque geralmente a turma quer evento quarta-feira. Né? Já está amarrado. Tem que amarrar agora. Quando acaba ali, já só para mas digo, a responsabilidade os caras já sabem. Isso, já sabe. Tocou o telefone agora da CBF. No bom senso... Saiu a bolinha 8 lá, os caras já estão aqui. No bom senso, os 2 jogos precisam ser na quinta. E a minha preocupação era em questão de praça e policiamento. É possível você fazer os 2 jogos na quinta, porque o Vasco joga no Rio. Isso que eu ia falar, cada um numa cidade. Então, assim, eu estou curioso para saber se... Agora, de mando, Edu, dia 2 de outubro, dependendo do resultado, em Atlético Mineiro, acho que a diretoria do Vasco começa a pensar nisso. Só uma coisa para pontuar em relação ao jogo. Se vai para quinta, sabe o que vai acontecer? Mas eu jogo brasileiro sábado. Meu jogo tem que mudar para domingo. Meu amigo, a tabela do brasileiro é da CBF, a tabela da Copa do Brasil é da CBF também. Então, eles são... O que vai acontecer? Igual aconteceu agora, pode mexer, é do jogo da Libertadores. Que a Conmebol não mexe. Jogo de terça é terça, jogo de quarta é quarta, jogo de quinta é quinta. Nós estamos demais hoje, viu? E quem joga na terça não pode jogar no domingo. A CBF vai ter que rebolar nisso aí, Edu. Nós estamos... Vai ter que rebolar, vai ter que ter agilidade. Vai de rebolation, né? Meu jogo você sabe o que eu Calma, não, CBF que rebolar. Prates, quem saiu melhor aí da vantagem? Porque você fala que a casa, jogar... Para mim, fazer o segundo em casa é melhor. Então, Vasco e Corinthians... Então, para Vasco e Corinthians, o sorteio trouxe uma boa notícia. O que torna imprevisível, obviamente, esse tipo de jogo e esses confrontos ficam imprevisíveis é o fato de ter muito jogo antes desses jogos. Muito jogo. Então, assim, semana que vem, Flamengo e Atlético Mineiro definem o que eles vão fazer na Libertadores. Se vai ter Libertadores para eles ou não. Pode rala, volta olímpica, tudo isso não se discute. Agora, o que vai ser feito até esse jogo, ou até esses jogos, me causa dúvida em relação ao que a gente pode imaginar dos confrontos.
O Atlético eliminando o Fluminense. É um outro Atlético, de peito estufado, orgulhoso, cheio para enfrentar o Vasco. O Atlético caindo para o Fluminense. Opa, Libertadores já ficou pelo caminho. Como é que fica agora a Copa do Brasil? Né? O Vasco vem de uma grande classificação, da maneira que foi em Curitiba contra o Atlético. O Vasco certamente muito empolgado e animado para os jogos. O Vasco, para mim, não corre risco de rebaixamento no Brasileiro. Pode pensar em coisa um pouco melhor no Brasileiro também. Corinthians, de que forma vai chegar? Vai estar na situação que está no Brasileiro agora? Eu acho que vai sair mais cedo ou mais tarde, mas não se sabe até esse dia. E o Flamengo, então, nem se fale. Eu só vou jogar uma pimentinha. Joga a pimenta que o convidado chegou. Alexandre de Goiânia aqui mandou aqui para mim e falou assim: Zé, por favor, joga a pimentinha. Eu vou jogar. Joga. Gabigol joga? Recupera? Como é que funciona? Vamos respeitar mas é verdade. Mas joga? Igual médico agora. Como é que é? O Tite vai colocá-lo se ele estiver... A medicina, você sabe. Aguarde cenas. Então vamos respeitar dia após dia. Mas teve uma Você quer o que? A minha opinião? Não, mas... O Tite não quer o Gabriel. Só falando. O Gabriel não quer o Tite. Mas assim, teve um negocinho aí que o Tite o Gabriel ficou sem jogar. A gente precisa foi conversar viajar, com um atacante que está em alta. Não foi, não? Foi viajar, aí colocou pro jogo, aí depois... Entrevista agora. Pitadinha de informação que nós temos convidado. Entrevista como fez ontem. Quando a comissão precisa passar o recado pro Gabriel no Flamengo, sabe quem é que passa o recado? Não é o Tite, não. São os auxiliares. Os auxiliares dão o recado, não é o Tite. Opa! Essa informação é interessante. A gente vai debater ela na semana que vem. Mas ele joga? Eu acho que não. Então, portanto, galera, definido a situação envolvendo a Copa do Brasil, a semifinal, o Flamengo vai decidir lá na Neoquímica Arena, frente à equipe do Corinthians. Já o Vasco da Gama vai decidir em casa, frente à equipe do Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador. Então, portanto, Vasco e Atlético vai ser decidido, não sabemos ainda se vai ser no Maracanã ou se vai ser em São Januário. A diretoria do Vasco vai decidir sobre essa situação. E, cara, é muito importante, porque é um jogo decisivo, é um jogo que pode levar para a final da Copa do Brasil, onde financeiramente é muito vantajoso para qualquer equipe. O Vasco, por exemplo, é uma equipe que está sofrendo bastante financeiramente, principalmente por conta da situação envolvendo a 777, né, que saiu do clube e tudo mais, que não estava aportando dinheiro direito e várias situações. Então, para o Vasco chegar na final seria muito importante. Eu acho que vale a pena até para o Vasco realmente jogar em São Januário, até porque o jogo é de volta. O Vasco, se conseguir um bom placar, se conseguir segurar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, pode conseguir um bom resultado aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. E em relação a Flamengo e Corinthians, lembrando que Memphis Depay não poderá atuar nessa competição, ele ficará de fora porque não conseguiu ser regularizado a tempo. Então, portanto, a situação envolvendo Depay é essa. Memphis Depay não irá atuar tanto no Maracanã, tanto também na Neoquímica Arena para esse jogo de semifinal. Rapaz, duas semifinais bastante difícil, bastante complicado. Vasco e Atlético de um lado, né? Duas equipes importantes no cenário brasileiro. Corinthians e Flamengo e Corinthians também do lado oposto da chave. Também duas equipes muito importantes também no cenário brasileiro. Então vai ser, com certeza, baita confrontos aí que terão na semifinal. Lembrando que o primeiro jogo deve acontecer no dia 2 de outubro e o segundo jogo no dia 17. Como eu falei com vocês, primeiro jogo de Vasco e Atlético na Arena MRV. Segundo jogo vai ser em São Januário ou então no Maracanã. Por parte de Flamengo e Corinthians, primeiro jogo será realizado no Maracanã e o segundo jogo na Neoquímica Arena. O Vasco que vai enfrentar o próximo jogo, o Palmeiras, lá no Mané Garrincha, no estádio em Brasília. Já a equipe do Atlético Mineiro deve poupar jogadores, porque o primeiro jogo na Libertadores aconteceu 1-0 para o Fluminense. Então, cara, ainda tem isso, né? Ainda tem isso que a gente tem que levar em consideração. São equipes que podem não estar mais na Libertadores, como é o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro. É o caso também do Flamengo, que perdeu o primeiro jogo para o Peñarol no Maracanã e vai ter que decidir o jogo na próxima quinta-feira, lá em Montevidéu, jogo lá no Campeão del Siglo, estádio do Peñarol. Então, portanto, fica bastante complicado ter uma previsão de como vão chegar as equipes. A gente não sabe como é que vai ser essa situação toda. As equipes podem chegar
com uma competição a mais, ou podem também ter a situação envolvendo a data FIFA também, que pode afetar bastante o calendário. Então, cara, é uma incógnita, a gente não tem como prever o que realmente vai acontecer sobre a situação envolvendo essas equipes aí que estão disputando a competição da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco teve uma sequência longa aí, o Vasco desde a primeira fase, Marcílio Dias, passou pelo Água Santa, Fortaleza, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, várias equipes aí, Flamengo pegou o Amazonas, então o Flamengo também teve uma competição meio complicada, passou do Palmeiras, é um jogo bastante difícil, então realmente foi essa situação envolvendo a Copa do Brasil, beleza? Peço para você deixar o like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral, nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral para a gente alcançar essa meta o mais rápido possível aqui no React do Futebol, beleza, rapaz? Vou ficando por aqui, semifinal com bastante emoção, tenho certeza que irá acontecer nessa temporada aí, que realmente uma surpresa, o Vasco da Gama está chegando na semifinal, Corinthians também passando sufoco no Brasileiro, mas conseguindo avançar de fase. Portanto, é essa a situação, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!